Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Ju, eu sou do Instagram Junaenf, faço faculdade de enfermagem e eu coloco toda a minha rotina. Então, se você tem curiosidade de entender sobre enfermagem, se você está fazendo a graduação, técnico, ou se você está em dúvida do que fazer de faculdade, me segue aqui no Instagram, que lá eu coloco várias coisas, até mesmo dicas de estudo. Então, me segue lá. E hoje eu tô respondendo as perguntas da caixinha que vocês mandaram lá sobre perguntas da enfermagem. E tem muitas perguntas, assim, incríveis que eu amei. E eu me peguei refletindo sobre cada uma dessas perguntas. Eu tô olhando pra baixo, porque eu tô olhando aqui no celular, gente. Então, desculpe se eu não estiver olhando muito pro vídeo. A primeira pergunta é assim: qual o momento mais difícil até agora da enfermagem? Assim, durante a faculdade, a gente estava online, a gente estava aprendendo, né, na parte remota, e quando a gente foi estagiar, né, eu falo assim, a minha experiência, a gente chegou nos pacientes, então a gente tinha que fazer coleta, a gente tinha que passar sonda, e aí uma vez aconteceu de um paciente falar, né, no meu grupo, vocês são alunas? Aí a gente não chega falando que a gente é aluna, que a gente tá aprendendo. Aí a gente falou, sim, nós somos alunas. E assim, eu vi o paciente falou, eu quero uma pessoa que já esteja formada. E assim, foi um momento difícil, assim, que a gente ficou pensando, né? Poxa, por quê, né? Por que a gente não poderia fazer isso, sendo que a gente estudou, a gente sabe o que a gente tá fazendo, né? A gente só tá pegando a parte prática. E aí, eu acho que foi um momento muito difícil, assim, que a gente encarou como um não, né? Mas que a gente foi lidando e a gente começou a aprender que a gente precisa falar com o paciente, a gente precisa explicar o que a gente está fazendo. Então, quando a gente for fazer um procedimento, explicar, olha, a gente está fazendo isso, né, por conta disso, disso, disso. Então, é muito importante a gente explicar o que a gente está fazendo e mostrar que a gente tem conhecimento sim, que a gente sabe a técnica, que a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, né, não são aquelas estudantes doidas que não sabem nada, que não estudam. Pelo contrário, a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, acho que foi isso. Na sua opinião, qual a matéria que você teve mais dificuldade? Gente, sem dúvida alguma, até agora que eu tive mais dificuldade foi em bioquímica. Assim, de verdade, foi muito difícil pra mim. Eu preferia até bioestatística do que bioquímica. Bioquímica, assim, pra mim foi um negócio difícil. A próxima pergunta é áreas de atuação. Essa pergunta eu amei de paixão essa pergunta, porque quase ninguém pergunta isso, mas o que a gente conhece ou o que todo mundo vê que é mais comum, a gente sempre fala, ambiente hospitalar, assistência, e vai muito mais do que isso. A gente tem algumas áreas de atuação, então, como já foi dito, a assistência, a gente tem a pesquisa, né, que hoje em dia, assim, tá muito em alta a pesquisa clínica ou científica. A gente tem ações educativas, que eu amei, eu fiquei apaixonada, eu tive essa matéria na faculdade, e, assim, me enriqueceu muito, né, ações educativas da gente tanto ensinar outras pessoas, ou a gente orientar um paciente, então, assim, ações educativas teve o meu coração, eu amei ações educativas. E também a gente tem a parte administrativa. Então tem gente que fala, Ju, mas eu não me vejo pro resto da vida cuidando do paciente, beira-leito. Às vezes a gente pode cuidar indiretamente do paciente, né, na parte administrativa. Então tem muitos setores que são administrativos e tem outros que estão voltados para assistência. Então vale a pena você conhecer, que tem vários setores. Tem reprocessamento de materiais, a gente tem UTIs, a gente tem blocos, tem pronto-socorro, a gente tem CCH, a gente tem educação continuada no hospital. Então, assim, a gente tem várias áreas que vocês precisam explorar. Então, durante a graduação, a gente aprende sobre várias áreas e durante os estágios, a gente acaba vendo aquilo que a gente gosta ou aquilo que a gente não gosta muito de fazer. Mas, de qualquer forma, a gente se forma como um enfermeiro generalista. Então, a gente passa por todas as áreas, ou pelo menos a gente conhece todas as áreas,
E aí a gente acaba escolhendo uma área de fazer residência ou fazer uma pós, enfim, fazer aquilo lá que você pretende fazer no seu futuro. Próxima pergunta. Qual foi tua maior preocupação quando começou a faculdade? Gente, eu vou até falar sobre isso com vocês. A minha preocupação no começo da faculdade, né, assim, quando eu entrei, era de não gostar do curso, era de não me adaptar e não me ver fazendo aquilo. Porque a minha opção era medicina, não era enfermagem. E acabou que hoje, assim, a enfermagem é uma realização muito grande pra mim e é uma paixão minha que eu não largo, eu não troco e eu não me arrependo de ter escolhido. Então, a minha maior preocupação era não ter conseguido me adaptar e não gostar do curso, mas foi totalmente o oposto. E hoje, assim, eu sou apaixonada pela enfermagem e eu falo que a enfermagem me escolheu, porque quando eu não queria ela estendeu os braços e me acolheu. Então, a enfermagem é uma realização pra mim hoje. E depois, hoje em dia, a minha preocupação é passar nas matérias, né, gente? A minha preocupação é não pegar DP, porque é difícil, gente. Não é fácil, é uma loucura a minha rotina. Então, se você me acompanha lá, você vai ver o quão puxado é. Mas é uma coisa muito gratificante, que vale muito a pena. Olha essa pergunta, gente. As pessoas dão pitaco na sua escolha de fazer enfermagem? Como lidar com familiares assim? Assim, pra ser bem sincero, no meu caso, não teve isso. No meu caso, teve pitaco de quererem que eu fizesse enfermagem e eu não queria fazer. Eu vou contar pra vocês algo que eu nunca tinha exposto ou algo que eu posso até gravar um vídeo falando sobre a enfermagem e como ela é na minha vida hoje em dia. Antes, eu queria fazer medicina. E aí eu prestei a faculdade de medicina. Eu fiquei por 5 pessoas, eu fiquei por uma pessoa, teve umas que eu não me classifiquei. E eu fiquei muito frustrada, eu chorei muito, eu fiquei muito triste. Até porque no meu terceiro ano eu fiz cursinho junto com a escola. Então, assim, pra mim, assim, eu fiquei muito chateada, muito sentida. Eu sabia que era difícil, por isso que eu me dediquei muito, mas eu fiquei ali por pouco pra passar. Mas aí, beleza, eu fiquei triste, vivi o meu luto ali de não ter passado em medicina. E aí acabou que meus pais sempre falavam: Ju, por que você não faz enfermagem? Por que você não vira enfermeira? Né? Eles até falavam, minha avó falava assim: ai, por que você não vira enfermeira padrão? Você sabe como que faz pra ser enfermeira padrão? E assim, eu falava: ai, gente, eu não quero ser enfermeira, eu não quero fazer enfermagem. E eu sempre falei isso. Porque eles sabiam que desde pequenininha eu amava cuidar das pessoas, que sempre que alguém tava ali precisando de alguma coisa, eu tava lá tentando ajudar, sem saber nada, enfim, ajudando da forma que eu conseguia ajudar. Então, a enfermagem bateu muito de encontro com o que eu queria, né? Que a enfermagem é a arte do cuidar. E era isso que eu queria fazer, eu queria cuidar do paciente. Então, acabou que eu prestei o vestibular assim de última hora, consegui passar. E dia após dia, hoje, eu me apaixono, eu me encanto pela enfermagem. E eu não vejo fazendo outra profissão a não ser a enfermagem. Então, foi assim, uma bênção de Deus a enfermagem na minha vida. Estou fazendo curso de técnico de enfermagem e as técnicas, alguma dica para memorizar? Sobre as técnicas. Gente, algumas dicas. O que eu sempre fiz, eu sempre fiz muita ficha, ali atrás tem uma ficha de resumo, então eu sempre coloquei os passos. Então, por exemplo, na punção, eu tenho que pegar esse material. Preciso começar higienizando as mãos, depois taranã. Sempre eu fui colocando em ordem, em fichas, pra gente memorizar, porque a gente escrevendo a gente decora muito. E outra dica que eu dou é também você... Eu acho que eu vou fazer até um vídeo sobre isso, técnicas de estudo e técnicas de memorização. Como se fosse fazendo. Então, você pega, por exemplo, sei lá, você pega um lápis e você finge que é um scalp. E aí você vai treinando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Então, você vai organizando isso na sua cabeça.
né? Primeiro passo é esse, segundo passo é esse, depois é esse. E aí você vai pegando o jeito conforme passa o tempo. Então eu acho que essa é uma forma muito boa de você memorizar, de você falando em voz alta para você absorver aquele conteúdo, né? Então, você fazendo resumo, você fazendo isso, sempre usar várias técnicas de estudo e ver qual é a melhor para você. Porque às vezes a gente se adapta com uma, às vezes a outra não fez nenhuma diferença, mas é bom você realmente procurar técnicas que se adaptam com você, com a sua rotina e com a sua forma de aprender. Vamos ver a próxima pergunta. Quando começou a estagiar? Assim, essa pergunta eu gostei muito e, assim, cada universidade, faculdade, enfim, varia. Por exemplo, a minha começou no segundo ano, né? Então, tem umas que começam só no último ano, que é um ano só de estágio, ou tem outras que começam antes ou começam no meio. A minha funciona assim. A gente teve prática logo no primeiro ano, então a gente teve práticas de anatomia, a gente teve aula no laboratório de enfermagem, e aí no segundo ano a gente já começou a ir para o ambiente hospitalar, ir para ambulatório de especialidades, a gente começou a ir para creche, então a gente começou a ir nessa parte mais na prática mesmo. Vamos ver. Qual a área dentro da enfermagem que você mais gosta? Gente, essa pergunta foi muito difícil. Eu fiquei pensando muito. Eu fiz um estágio não obrigatório, então fora da faculdade, no controle de infecção. E eu amei essa área, eu fiquei apaixonada. Gostei muito do pronto-socorro, gostei das UTIs. E agora eu tô fazendo outros estágios, então eu ainda não sei decidir. Se eu falar hoje pra você qual que é a minha favorita, eu não sei dizer qual é. Porque assim, eu gostei muito, tô conhecendo muito e aprendendo coisas assim que eu jamais imaginei que eu iria aprender. Então, eu vou responder essa pergunta em algum momento pra vocês, com certeza. Mas agora eu não tenho uma coisa assim que eu... Poxa, é isso que eu vou fazer pra sempre. Ainda não sei responder. Tem alguma área no curso que você não se identifica tanto? Tem, gente. Com certeza tem. Assim, em reprocessamento de materiais, é uma área que eu não gostei tanto. Eu aprendi bastante, mas eu não me vejo fazendo isso. Eu sei que às vezes pode mudar, mas hoje eu trabalharia em reprocessamento de materiais. Eu acho que é essa área que eu não me identifico. Falta quanto tempo para terminar o curso? Gente, eu sou meia enfermeira, então falta esse ano e mais o outro. E aí vem porém, né? Pelo amor de Deus. Você não tem medo de agulha? Só de ver minha pressão já cai, credo. Então, eu não tenho medo. Eu sempre amei agulha, gente. Eu sempre amei tomar vacina. Eu já tava lá com o braço assim, ó, estendido pra tomar vacina. Então, eu sempre gostei. Mas assim, tem algumas pessoas que têm mesmo agonia. Mas eu acredito que assim, quando um paciente tá precisando de você, quando alguém tá precisando de você e você precisa fazer aquilo, eu acho que você perde todo o seu medo e você se joga pra ajudar outra pessoa. Então, se isso às vezes te impede de escolher o curso, vamos moldando essas ideias de agulha, de medo, de sangue. Sem contar que o enfermeiro tem várias outras áreas de atuação que não precisam muitas vezes estar lá em contato com sangue ou em contato com agulha, enfim. E é isso, gente. Espero muito ter ajudado. Eu vou deixar mais uma caixinha de perguntas. E é isso. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.